Você já pensou em viver de renda passiva e conquistar a tão sonhada aposentadoria antecipada? Então, os fundos imobiliários podem ser grandes aliados nessa jornada, pois eles oferecem dividendos mensais e estabilidade para você, investidor. Então, fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dentes e neste vídeo vou estar trazendo 4 fundos imobiliários excelentes visando o longo prazo, porque quando você investe em fundos imobiliários, você está visando o longo prazo por conta dessa distribuição de dividendos que eles fazem mensais. Porque quando você investe nos fundos imobiliários e você reinveste os dividendos que ele traz para você todos os meses, você gera o efeito bola de neve e lá no futuro, lá na frente, que você usufrui dos juros compostos. Então, fiquem até o final do vídeo, mas antes o gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises de ações, fundos imobiliários, entre outros ativos financeiros aqui da Bolsa Brasileira. Mas antes já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ativa as notificações e compartilha o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a gente não bata aquela meta de 850 inscritos e a nossa comunidade cresça cada vez mais e mais. Estou contando sempre com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e vende ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e vende ativo financeiro. Beleza? Então vamos lá. Já partindo do primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o BTHF11. Fundo imobiliário bem legal, fundo imobiliário muito bom. Aí da BTG Pactual, eu vou passar 2 fundos imobiliários de papel e 2 fundos imobiliários de tijolo. Vou passar aí 4 fundos imobiliários de segmentos diferentes, porque se você for montar uma carteirinha, você já tem aí 4 fundos imobiliários bem diversificados em segmentos diferentes. Beleza? Então o BTHF11, para quem não sabe, os fundos imobiliários hedge fund, eles têm a possibilidade de investir, de estar exposto em diversos segmentos aí, setores do imobiliários que nós temos. Então ele pode investir em certificados recebidos imobiliários, né, os CRIs, letras hipotecárias, ações imobiliárias, fundos imobiliários e por aí vai. Então, eles têm essa possibilidade de se expor em vários lugares e por conta disso, os hedge funds, eles conseguem arrecadar bastante dinheiro, né, dentro do seu fundo e distribuir bastante dividendos para os seus cotistas. Porém, por eles estarem expostos em vários lugares, ele se torna um pouco mais arriscado, mas os hedge funds são fundos imobiliários excelentes, muito bons. Eu gosto bastante dos fundos imobiliários hedge fund e o BTHF11 está cotando neste exato momento R$ 8,15, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,36 reais, 10,36%, perdão pessoal, com PVP de 0,82, então ele está 18% descontado, extraordinário, uma liquidez diária de 6,64 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,27%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje está ali R$ 1.062,75. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso aqui, porque ele é um fundo imobiliário muito novo na Bolsa de Valores, aí no IFIX, aí, né, na Bolsa de Valores, e ele vem distribuindo dividendos para os seus cotistas desde dezembro de 2024 apenas. Então, ó, fundo imobiliário de mandato de títulos e valores imobiliários, né, do segmento híbrido, um tipo de papel, né, e ele está aqui ó, com o número de cotistas, 340.382. O incrível é que por ele ser um fundo imobiliário bem novo, ele tem aí já mais de 300 mil cotistas. Ele tem 205.846.929 cotas emitidas com valor patrimonial excelente de 2,04 bilhões e o último rendimento pago por cota foi de 0,09. Então ele descendo aqui, ó, vocês vão conseguir dar uma olhada enquanto ele vem distribuindo no mês. Ó, ele vem distribuindo incríveis 1,13% de dividendos no mês para os seus cotistas. Lembrando que tudo isso aqui é isento de imposto de renda. Então imagina você receber mais de 1% no mês isento de imposto de renda. Isso aqui é extraordinário. Então, ó, vocês darão uma olhada, se você coloca o máximo de 5 anos aqui, ó, não tem. Porque ó, ele começou a distribuir dividendos ó, no final de 2024, em dezembro. Ó, então o yield médio dele é o próprio yield atual, que é 10,36%. Isso aqui é extraordinário. Ó. Enquanto ele vem distribuindo, ele estava distribuindo, né, desde quando ele começou até fevereiro, ele distribuiu 10 centavos por cota, mas agora ele vem distribuindo 0,09 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui vocês conseguem ver, ó, não tem próximo. Ele começou ali ó, em dezembro, mas ele faz a Datacom no começo do mês e uma semana depois ele faz o pagamento de dividendos. Então ele fez um anúncio ó, nesse mês, no dia 7/8 e pagou no dia 14/8 esses 0,092 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui está a fórmula do Magic Number do BTHF11, R$ 8,13, né, o valor de cota dividido pelos seus dividendos, né, o último valor de dividendos pago por cota de 0,09. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 89 cotas para gerar o efeito bola de neve que eu falei para vocês no começo do vídeo. E quando vocês investem e reinvestem, né, os dividendos, quando você recebe já esses 8,13 e reinveste, porque se você pega 8,13 e já reinveste esses 8,3, você está reinvestindo 16
2,26 centavos, né? Então você está fazendo o efeito bola de neve geral, os juros compostos girar e lá na frente você vai usufruir bastante disso. Então, os juros compostos são excelentes, como eu falei lá no começo do vídeo. E você levar isso para sua aposentadoria, para quando você se aposentar, é muito bom. O efeito bola de neve lá na frente é espetacular. 89 cotas vezes 8,3, então vocês terão que ter aproximadamente R$ 824 investidos no BTHF11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, descendo aqui é um fundo imobiliário que recebeu nota 4 dos seus usuários, porque como eu falei, é um fundo imobiliário muito relativamente novo aí, que está como eu falei lá, os fundos imobiliários são aqueles que investem, realizam investimentos, né? E por ele ser novo, então ele não tem uma nota muito boa ainda aqui no Investidor 10. Aqui está o relatório gerencial, a gente vai entrar aqui agora no relatório gerencial do BTHF11 para a gente dar uma olhadinha. Aqui está na da BTG Pactual Real Estate Hedge Fund. Aqui tem o objetivo do fundo, o BTHF11 é um fundo imobiliário destinado ao público geral, com um mandato que visa transitar entre carteiras de renda fixa e renda variável em produtos financeiros imobiliários. Seu objetivo é proteger o patrimônio dos cotistas em períodos de maior volatilidade, ao mesmo tempo em que busca aproveitar ciclos favoráveis para destravar capital e gerar valor. Então esse é o objetivo do BTHF11, para quem não conhecia esse fundo imobiliário, para quem nunca tinha estudado ele, né, por não conhecer ele, como eu falei, ele é novo no mercado, tá aí o objetivo do fundo. Aí descendo aqui, ó, vamos entrar aqui na carteira, né, no portfólio classe de ativo. Ele tem aqui, né, classe de ativo, ele tem aqui, ó, renda fixa 52,77%, né, 25,89% em fundos imobiliários de papel, 14,57% em certificados recebíveis imobiliários, ele tem 12,32% em caixa, só que ele investe também em fundos imobiliários de tijolo, que tem 28,96%, em ativo real 18,27%. Aí aqui do lado está o indexador, né, de certificados recebíveis imobiliários. Ele tem 48,92% em CDI e 48,22% em IPCA. Então ele está bem protegido aí em relação ao CDI e também à inflação do IPCA. Ele tem ali quase a mesma porcentagem nos dois. Ele tem ali 2,86% em GPM. Aí dentro do IPCA ele tem IPCA mais 10,03%. Então é muita coisa que ele tem aí, né, exposto. A inflação ao IPCA mais 10,03%, aí tem CDI mais 3,15% e o GPM mais 14,38%. Aí descendo aqui para falar sobre o setor, né, 20% é corporativo, 29,52% em papel, 3,40% em shopping, 11,02% em outros, 10,98% hotelaria, 9,79% logística, 5,29% é residencial. Aí está aqui a duração dos contratos, né, mais de 4 anos, até 3 anos. Então vocês terem uma noção, a duração média ponderada é de 4 anos. Então são contratos longos, são contratos muito bons, que traz melhor previsibilidade para o fundo imobiliário, né? Porque esse fundo imobiliário ele não tem nenhum devedor que é inadimplente, todos são adimplentes, todos pagam certinho. E a maior exposição que ele tem num único devedor é 1,34% aqui, como vocês podem ver. Isso aqui é fantástico, isso aqui é muito bom. Aqui a carteira de portfólio, né, bem grande, ele tem bastante, um portfólio bem robusto e bem diversificado. E está aqui, né, a lista de ativos de fundos imobiliários que ele tem no seu portfólio. É bastante coisa, né, pessoal? Então agora já vamos voltar lá e ir para o nosso segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês para levar para a aposentadoria. É o KNSC11, um fundo imobiliário que poderia ajudar bastante vocês a se aposentarem. Outro fundo imobiliário de papel, mas esse aqui é realmente focado em investir, né, em papel, né, em títulos e valores imobiliários. Ele não é um hedge fund, ele é um fundo imobiliário de títulos e valores imobiliários mesmo, da Kinea, grupo aí, né, muito bom, que faz uma gestão muito boa nos seus fundos imobiliários. Tem o KNSC11, o KNCR11, tem outros fundos imobiliários muito bons. Aí ele está cotando neste exato momento 8,71, com dividend yield médio nos últimos 12 meses de 12,86%, muito bom. Um PVP de 0,99, então isso quer dizer que ele está 1% descontado. Uma liquidez diária de 4,05 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 7,64%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no KNSC11, hoje está ali R$ 1.595,98 investidos. Descendo aqui, né, como eu falei, mandar títulos e valores imobiliários. Ele está ali com o número de cotistas 219.908, com 202.202.378 cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,78 bilhão. O último rendimento pago por cota foi de 0,10. Incrível que o outro, que é menos conhecido, ele tem
Em 40 mil cotistas, eles têm 219 mil cotistas. Interessante, né? Aí descendo, lógico, né? O outro é mais descontado, o outro tá ali, como a gente viu, né? Bastante por cento descontado em relação ao KNC11, então ele acaba sendo mais atrativo, porque aí o investidor vai e investe naquele que está descontado, obviamente com PVP melhor. Mas aqui, ó, o KNC11 está 1,15%, ele também está acima de 1% no mês, então imagina você receber com 2 fundos imobiliários mais de 1% no mês isento de imposto de renda. Aqui tá, né, olhando a escadinha agora sim dá pra gente olhar, mais de 5 anos. Ele tem um dividend de média nos últimos 5 anos de 14,77%, o atual já está na casa dos 12,86%. Um gráfico muito legal, um gráfico muito bom que ele tem aqui. Aí que vocês também conseguem ver a distribuição de dividendos do KNCC11, né, nos últimos 5 anos. Ele vem distribuindo bastante dividendos para os seus cotistas, como vocês podem ver aqui, né? O último rendimento pago por cota foi de 0,10 centavos. Aqui quando ele faz a Datacom, ele faz geralmente no último dia útil do mês anterior e 15 dias depois, mais ou menos 2 semanas depois, ele distribui seus dividendos para os seus cotistas. Então ele fez um anúncio no dia 31/7 e distribuiu ali no dia 13/8 esse valor de 0,10 centavos por cota para os seus cotistas. Então, descendo aqui ó, a forma do Magic Number, 8,73 dividido por 0,10, vocês teriam que ter aproximadamente 88 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 88 cotas vocês receberiam os 8,73 e reinvestiriam os dividendos. Então, 88 vezes 8,73, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 769 investidos para gerar esse efeito bola de neve com o KNSC11. Então, descendo aqui é um fundo imobiliário 5 estrelas, aí sim, fundo imobiliário fantástico da Quineia, como eu falei, muito bom, esse fundo imobiliário é muito bom, eu estou estudando bastante esse fundo imobiliário. Opa, entrei no BTHF11 sem querer, pessoal, perdão. Aqui da Quineia, né, uma empresa Itaú, então para vocês verem o potencial desse fundo imobiliário. Fora a Quineia, que é excelente fazendo gestão, ele é uma empresa Itaú, o maior banco que nós temos na América Latina, então isso aqui é fantástico. Todos os fundos imobiliários aí da Quineia, né, como eu falei, uma empresa Itaú, eles têm gestões muito boas, gestões excelentes, administradoras fantásticas, né? Então é muito bom, eu estou de olho bastante no KNSC11. Quem sabe agora, né, que ele abaixou o seu PVP para abaixo de 1, porque ele estava acima de 1 quando eu estava estudando, agora está em 0,99, começa a se tornar um pouco mais atrativo. Quem sabe se ele abaixar mais um pouquinho o seu PVP, eu não entre no KNSC11, porque eu estou visando colocar um fundo imobiliário aí mais focado em títulos e valores imobiliários, né, sem ser hedge fund, sem ser híbrido, que eu tenho o MXRF11 e tenho o VGHF11 na minha carteira. Estou querendo colocar um papel bem papel mesmo na minha carteira, então quem sabe o KNSC11 não pode ser esse fundo imobiliário. Mas está aqui, ó, o objetivo do fundo, né? O portfólio é dedicado ao investimento em valores imobiliários da natureza imobiliária, especialmente certificados recebíveis imobiliários e cotas de FII. Então, bem aí focado em CRIs, como vocês podem ver aqui. Descendo aqui, vamos dar uma olhada no portfólio do KNSC11, então como vocês podem ver aqui é o ativo CRI, cotas de FII e caixa, então ele tem 46,3% em certificados recebíveis imobiliários relacionados ao CDI+, e 63,4% em IPCA+, então ele tem mais exposição mais, né, proteção ao IPCA do que ao CDI, então aqui ó, CDI mais 3,31%, inflação mais 10,65%, ele tem uma exposiçãozinha ali de 0,1% em cotas de fundos imobiliários, que não é muita coisa, e ele tem um caixa ali 1,2%. Então, como vocês podem dar uma olhada aqui, ó, alocação em CRIs e FIIs dá o total de 100 ali, quase 110% do patrimônio líquido. Que como eu falei, ó, IPCA 57,2% e CDI 41,8% e 1,1% ali em Selic. Então aqui como vocês podem ver a alocação por setor. 23,9% em escritórios, 19,4% em residencial, 18,7% em residencial pulverizado, 18,6% em logístico, 10,3% em shoppings e 9,1% em outros. Beleza, pessoal? Então aqui tem a negociação e liquidez, aqui tem o resumo da carteira, onde vocês vão ver o resultado dos CRIs, né? O resultado dos FIIs, o resultado do LCI. Então aqui vocês conseguem ter uma noçãozinha. O portfólio relatório gerencial do KNC11 é muito legal, é muito bom. Aqui tem os rendimentos mensais do fundo imobiliário. Então isso aqui é bem legal mesmo. Ele traz bastante coisa, ele é bem detalhado. Então abra um relatório gerencial aí do KNC11 e dê uma olhada. Para quem ainda não é investidor dele, vale a pena o estudo. Então agora já vamos partir para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o XPML11. Agora a gente está entrando em fundo imobiliário de tijolo,
né? Diferente dos fundos imobiliários de papel, agora a gente está entrando em fundos imobiliários de tijolo, investindo em imóveis diretamente através dos fundos imobiliários de tijolo. Agora nós estamos falando do XP Malls, a gente está falando de shoppings, porque quando a gente investe no XPML11, a gente está comprando cotas dele, a gente está virando aí sócios, né? Donos de grandes shoppings gigantescos mesmo, em várias regiões do Brasil, né? Mais especificamente aí quando falo do XPML11, é ali em São Paulo, ele tem bastante shoppings na região de São Paulo, na região metropolitana, gigantesco, shoppings muito bons. Vamos dar uma olhada aqui então. O XPML11 está cotando R$ 98,66 nesse exato momento, com dividend yield, né, nos últimos 12 meses de 11,21%, com um PVP de 0,85%. Incrivelmente, fundo imobiliário de tijolo distribuindo mais de 11% de yield. Ele está 15% descontado. Isso aqui é fantástico, isso aqui é extraordinária, oportunidade única aí, com uma liquidez diária de 9,25 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 1,64%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no XPML11, hoje dele é R$ 1.732. Descendo aqui, ó, fundo de tijolo, como eu falei, né, do segmento de shopping e varejo, ele tem 604.153 cotistas, então fantástico, ele tem muitos cotistas mesmo, ele tem 56.720.776 cotas emitidas, com valor patrimonial de 6,56 bilhões em valor patrimonial. Isso aqui é extraordinário. Com valor patrimonial desse, vocês acham que ele vai ter dentro do seu portfólio shoppings ruins? Claro que não, ele vai ter shoppings fantásticos, ele vai receber, são shoppings que tem um fluxo de pessoas diários muito grande, onde ele vai receber, né, dessas pessoas através do como é que chama, do estacionamento, das academias, do cinema, daqueles quiosques onde você vai tomar um sorvetinho, uma água de coco, por aí vai, dos restaurantes que tem dentro do shopping, das lojas que tem dentro do shopping, das cafeterias que tem dentro do shopping. Então, fantástico, né? Das lojas âncoras que pagam mensal aí para o shopping. Então, fantástico, são shoppings gigantescos que eles recebem bastante lucro, né? Recebem bastante dinheiro e eles distribuem dividendos para os seus cotistas, porque lembrando que os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% dos seus lucros para os seus cotistas, então eles têm que distribuir bastante dividendo para os seus cotistas mesmo, e o último rendimento pago por cota foi de 0,92. Então descendo aqui, ó, imagina você ser dono de shoppings aí, já pensou nisso? Você já pensou algum dia que você pudesse ser dono de shoppings? Então através do XPML11 você consegue fazer isso. Ele vai distribuindo a 0,93% de yield no mês. Fundo imobiliário de tijolo pagando mais de 0,90% de yield no mês é fantástico e isento de imposto de renda. Tá aqui ó, o yield, né, dividend yield nos últimos 5 anos. Olha essa escadinha de yield nos últimos 5 anos do XPML11. Fantástico, fantástico. Médio, né, de 9,37%, o atual já é de 11,21%. Aí tá aqui, ó. Olha isso aqui, olha que crescimento de dividendos do XPML11. Ele bateu aí, ó, desde o mês 5 de 2024, ele vem distribuindo esse 0,92. Então, mais de um ano sendo resiliente e pagando 0,92 centavos por cota para os seus cotistas. E o XPML11, ele faz os pagamentos, ele faz o anúncio de pagamentos no meio do mês e uma semana depois, no final do mês ali, ele faz os pagamentos dos dividendos. Então, a DataCon dele foi no dia 18/8, ele vai distribuir, né, dividendos no dia 25/8 para os seus cotistas. Então, ali na segunda-feira, né, hoje é sábado, ali na segunda-feira os cotistas já vão receber dividendos né, da sua distribuição aqui do XPML11. Eu sou um desses cotistas, você também é cotista aí junto comigo. Se nós somos donos de shoppings aí juntos, deixem abaixo nos comentários que nós vamos trocar uma ideia. Então aqui ele vai distribuir esse 0,92 por cota. Aqui é a forma do Magic Number, 98,50 dividido por 0,92, vocês teriam que ter 108 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele. Porque com essas 108 cotas vocês já receberiam 98,50 e comprariam uma nova cota. Então 108 vezes 98,50 vocês teriam que ter aproximadamente R$ 10.700 investidos no XPML11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então descendo aqui, ó, um fundo imobiliário 5 estrelas, obviamente. Aqui, como eu falei, tá a carteira de shoppings dele, né? Seus imóveis estão 3 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Uma carteira bem diversificada, muito boa. Se acontece alguma coisa com um shopping, né, ele vai lá e consegue suprir essa ausência aí, né, essa coisa que acontecer com esse shopping com os seus outros shoppings que ele tem no seu portfólio. Eu não vou falar agora dos shoppings, porque eu vou entrar ali no relatório gerencial para falar dele com vocês.
Mas ó, falando um pouco da vacância, né, que eu esqueci de falar lá em cima, ele está com 4% de vacância. Isso para um fundo imobiliário de tijolo, né, de shopping é muito bom, é excelente, é bem aceitável. Então ele tem apenas 4% dos seus imóveis vagos nesse exato momento. Como eu mostrei ali a carteira ali em cima, então é aquilo que eu falei. Se tem algum shopping que está vago nesse exato momento, um ou dois, ele tem muitos outros e excelentes para suprir essa vacância até ele arrumar novos inquilinos para esses seus imóveis. Então, descendo aqui, ó, vamos entrar agora no relatório inicial do XPML11. Aqui é a carteira de ativos. Ó. Ele tem 92% em imóveis, ele tem 3,7% em CRI conversível, 2,5% em fundos imobiliários e 1,6% em caixa. E aqui está, né, os seus investimentos por classe de ativo, quanto ele tem investido nesses lugares que eu falei para vocês. Então, descendo, vamos lá direto no seu portfólio para vocês verem os shoppings que ele tem. Olhando aqui, ó, né, a diversificação regional, né, 75% no Sudeste, como eu falei para vocês, que a gente viu ali no site do Investidor 10. Mas aqui está a diversificação por administradores, para vocês verem os administradores desses shoppings. A Sim, a Allos, a JHSF, a Partage, a Argo, o Iguatemi, a Multiplan, a Tacla, a Gazit, a Alkia, a HBF, a Alcan, Ivanhoe. Desculpa aí, não sei pronunciar esse nome aí. Mas ó, vamos descer ali pra gente dar uma olhada nos shoppings. Aqui sim, ó. Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São Paulo, o Tietê Plaza Shopping, o Shopping Jardim, o Plaza Sul Shopping, o Partes de Santana Shopping, o Shopping D. Aqui tá um shopping em construção, né? Ele tá em obras, o FL Shops. Então, como vocês podem ver ali na rua Leopoldo Couto de Magalhães, 912. O Shopping Pátio Higienópolis, o Catarina Fashion Outlet, o Grande Plaza Shopping, o International Shopping, o Jundiaí Shopping, o Campinas Shopping, o Downtown Varejo dos Blocos ali, né? O Via Parque Shopping, o Carioca Shopping, o Shopping Metropolitano Barra, o Caxias Shopping, o Shopping Tijuca. Então, olha só, o Uberlândia Shopping são shoppings gigantescos, muito bons, que tem fluxo de pessoas muito bons. Se vocês já forem em algum desses shoppings, se vocês investem no XPML11, agora vocês podem falar que vocês são donos desses shoppings que vocês costumam frequentar. Aí, pessoal, isso aqui é muito legal, muito interessante mesmo, né? Então vale a pena o estudo no XPML11 também, que é um fundo muito bom, um fundo muito resiliente, um fundo imobiliário muito fantástico. Agora saindo do segmento de shopping e partindo por outro segmento que eu gosto bastante, que é o segmento de galpões logísticos, agora falando do BTLG11, fundo imobiliário fantástico, muito bom aí, como eu falei, de galpão logístico, outra aí da BTG Pactual, assim como o BTHF11, então outra gestora fantástica, muito boa mesmo, que vem fazendo trabalhos excelentes nos seus fundos imobiliários. O BTLG11 está cotando nesse exato momento 99,20, com um dividend yield de 9,56%, um PVP de 0,95%, uma liquidez diária de 6,37 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,67%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$2.815 investidos nele. Descendo aqui ao fundo imobiliário de tijolo, como eu falei, do segmento lá de logística, ele tem 1% de vacância. Olha isso, se não é um trabalho excelente. Apenas 1% dos seus galpões logísticos está vago nesse exato momento. Isso aqui é fantástico. Ele tem ali 396.295 cotistas com 44.473.964 cotas emitidas, com valor patrimonial de 4,61 bilhões. O último rendimento por cota foi de 0,78 centavos. Descendo aqui é um fundo imobiliário que vem distribuindo 0,79% no mês. Isso aqui é fantástico. Fundo imobiliário de galpão logístico pagando aí 0,80%. É muito bom, é excelente mesmo, isento de imposto de renda. Aqui está o gráfico, né, dos últimos 5 anos. Olha esse gráfico muito bonito, assim como o do XPML11. O gráfico de dividendos dividend yield do BTLG11 é muito bom também. Aqui está o gráfico de dividendos, muito bom também, fantástico, excelente também. Aqui ele fez uma venda e distribuiu ótimos dividendos para os seus cotistas, e depois ele voltou a pagar seus 0,78 centavos por cota. Assim como o XPML11, ele também faz anúncios de dividendos no meio do mês e depois lá no final, né, aqui mais ou menos 10 dias depois, ele faz os seus pagamentos de dividendos. Então, na segunda-feira também, ele vai distribuir seus dividendos para os seus cotistas, esse valor de 0,78 centavos por cota. Eu que sou cotista do BTLG11, estou muito feliz que eu vou receber esse total aí de dividendos por cota que eu tenho. Então, aqui é a forma do Magic Number, 99,09 dividido por 0,78, vocês terão que ter aproximadamente 128 cotas do BTLG11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Porque com essas 128 cotas vocês já receberam 99,09 e comprariam uma nova cota dele. Então 128 vezes 99,09, vocês
Você tem ali aproximadamente R$ 12.700 investidos no BTLG11 para gerar esse efeito bola de neve com ele, beleza, pessoal? Então, descendo aqui, ó, fundo imobiliário 5 estrelas, fundo imobiliário muito bom, que ele está muito exposto aqui em São Paulo. Ele tem 25 galpões logísticos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Minas Gerais, um no Ceará e em Santa Catarina. Então, beleza, pessoal? Então, uma carteira bem diversificada, eu gosto disso, muito bom, porque como eu sempre falo, se acontece alguma coisa, ele está apenas com 1% vago nesse exato momento. Então, esses outros imóveis suprem essa ausência aí. Beleza? Então, como eu falei aqui, ó, olha que trabalho excelente. Ali em abril de 2025, ele estava com 2% de vacância. Aí, depois disso, ele já começou a ficar com 1% de vacância. Então, um trabalho excelente, a gestão muito boa que o BTG Pactual faz com o BTLG11. Então, entrando aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver que ele tem, ó, 97% IPCA, 3% GPM. Aqui está os inquilinos por setor. Logístico, A e B, varejo, e-commerce, outros, né? Papel e celulose e farma que ele tem dentro são os inquilinos que ele tem, né? Tipologia dos contratos, 65% típicos e 35% atípicos. Aqui o perfil dos ativos, 95% é logístico, 4% é industrial, como a gente pode ver ali, né? Farma, papel e celulose, 1% em varejo. Temos ali varejo, temos e-commerce e por aí vai. Aí ele tem aqui, ó, 257 milhões em caixa, menos 135 milhões em alavancagem, ele tem 122 milhões em caixa livre, então ele consegue lidar muito bem com essa alavancagem que ele tem. Então, no fundo imobiliário, como eu falei, ele tem uma gestão muito boa, uma gestão excelente, ele vai se lidar muito bem com essa alavancagem, ele sempre faz isso, ele faz um trabalho sensacional. Então, vamos descer aqui para a gente dar uma olhada. Então, aqui ó, ele tem um raio de ativos, né, de entre 30 e 60 quilômetros ali em São Paulo. Então, aqui está os ativos que ele tem, né, nesse raio de 60 quilômetros de São Paulo. São galpões logísticos fantásticos, né? O BTLG Louveira, o BTLG Itapevi, o Mauá, o Cajamar 2, Jundiaí, Louveira, Cajamar, SBC, outro Cajamar, outro Louveira, Cotia, Santana Paraíba, Natura, Embu, Dengo e por aí vai. Então aqui está a receita que ele recebe, né? 32% da sua receita vem dos galpões logísticos que estão no raio de 30 km ali de São Paulo, os 40% em mais de 60 km até 60 km ali. Então aqui é para vocês verem os galpões logísticos que tem no seu portfólio. São galpões gigantescos e que possuem certificados. Então isso aqui é muito legal. O Cajamar 1 tem certificado, o 2 tem certificado, o Mauá tem certificado, o Jundiaí tem certificado. E olha só a área bruta locável desses galpões logísticos. Olha o de Jundiaí, 100 mil metros quadrados. Isso aqui é sensacional, é gigantesco. Olha esse aqui, 88 mil metros quadrados. Olha a foto dos galpões logísticos. Então isso aqui é muito legal. Você entrar no relatório gerencial é muito bom. Você ler os relatórios gerenciais é muito bom para vocês entenderem o que está acontecendo, porque aqui eles trazem um galpão logístico, eles trazem a vacância que está, a área bruta locável, o contrato, né, se é atípico, se é multiusuário e por aí vai. Então vocês entrarem ali, vocês darem uma olhada, é muito bom mesmo, ó. 0%, 0%, 0%, 0% de vacância. Só aquele ali que estava mais ou menos, acho que é 33% de vacância, que eu acho que esse é o único, né, que junta tudo e que faz os cálculos aí, que dá aquele 1% de vacância. Eu acho que ele e esse Campinas 2 aqui, que tem 2% de vacância ali, porque os outros estão tudo 0% de vacância. Trabalho sensacional que a BTLG faz. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. 4 fundos imobiliários fantásticos para vocês levarem aí para a aposentadoria de vocês. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para nós batermos aquela meta de 850 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!